Vamos lá. Temos aqui um tema importantíssimo hoje, nesse vídeo. Eu quero falar um pouco do que não vem sido falado na nossa geração. Nossa geração aí, os jovens, cara, a gente não escuta essas mensagens, a gente não escuta temas como esse, sobre a depravação total. O quanto o homem foi depravado. Ele se corrompeu depois da queda que o homem teve em Gênesis capítulo 3. O homem era perfeito, como Deus assim o criara. Depois de sua queda, ele se corrompeu, se tornou depravado. Tanto que a gente tem em passagens como Gênesis capítulo 8, versículo 21, que o homem é mau desde a sua meninice. E não é que eu estou falando que eu e você somos maus. É o próprio Deus dizendo que somos maus desde a nossa infância. Nós temos outros trechos, como o Salmo 14, versículo 1, diz assim: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olhou dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então nós temos aqui na palavra de Deus trechos como esse, que nos mostram que Deus olhou do céu e procurou um que faça o bem, um que não se tornou corrompido, um que não se tornou depravado, um que não pecou. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Não há ninguém que faça o bem, todos nós falhamos, todos nós corrompemos, todos nós se tornamos depravados e caídos, afastados da presença de Deus, fugindo de Deus, amando o que é mal, amando o pecado, com a própria natureza inclinada agora, não para Deus, não para as coisas de Deus, mas inclinado para as coisas que é contrário a Deus, pois a nossa natureza agora é contrária à natureza de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. Nossa natureza agora é inclinado para o pecado, para os prazeres dessa vida. O homem nasce morto em seus pecados. Davi vai falar muito bem disso no Salmo 51, que ele foi concebido e formado em pecado. Nós nascemos pecadores. Nós não somos como os filósofos antigos diziam, uma folha em branco, que a sociedade nos torna bons ou maus, o nosso contexto nos torna bom ou maus. Não. Nós somos maus, pecadores, corrompidos, depravados, mortos em nossos pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1. E mortos em nosso pecado, o morto não pode ressuscitar-se sozinho. O morto não pode buscar a Deus. Jesus precisou que Lázaro chamasse ele para fora. Então, morto nos nossos pecados, lembra quando Deus falou para Adão? Que se ele comesse do fruto da árvore, ele seria morto. Não que ele morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E nós nascemos sob essa queda. A queda de Adão. Mortos em nossos pecados, mortos em nossa natureza espiritual. Nós não temos aptidão e capacidade, vida, para amar a Deus e o que Deus ama. E a fazermos a sua vontade, a obedecê-lo, a agradecê-lo, a estar em comunhão com Deus, nós não queremos, porque nós estamos mortos, nós não temos mais a vontade de estar com Deus e amar o que Deus ama. Nossa natureza é inclinada agora a odiar o que Deus ama e a amar o que Deus odeia. Então nós temos isso na palavra de Deus, nós estamos mortos em nossos pecados. E Davi vai falar que nós nascemos em pecado. Vai falar agora, a cultura contemporânea. Você pega os coaches, você pega os pregadores coaches, você pega todo esse evangelho açucarado, doce e diluído, que de nada tem do evangelho.
essa doutrina da depravação total, da inabilidade moral, da incapacidade humana de buscar a Deus, de adorá-lo, de bendizê-lo, de perceber o que é belo, o que Deus agrada, é uma afronta à teologia deles, porque uma vez que eles dizem que o homem é bom, eles dizem que no nosso coração a essência é boa, eles dizem que nós somos lindos, nós somos bons, nós temos tudo que nós precisamos para buscar a Deus, nós só precisamos tomar uma decisão, nós só precisamos escolher buscar a Deus, tomar uma decisão de ficar firme, de vencer o pecado, de ter uma vida reta com Deus, de ter sucesso. E todas essas palavras que eles usam somente falando que o homem é bom, essa teologia, a doutrina da depravação total, que os reformadores, a história da igreja sempre nos ensinou, é uma afronta para eles. É uma afronta para eles. Porque nós devemos dizer que o homem é mau, o homem não é apto para buscar a Deus, ele não consegue vencer os seus pecados, ele não consegue buscar a Deus, ele não consegue fazer as coisas que Deus se agrada, ele não consegue ter sucesso na vida espiritual, exceto a graça de Deus vindo sobre ele por meio de Cristo, através do Espírito Santo, transformando, regenerando, trazendo vida onde não há vida, trazendo uma capacidade que não vem dele, uma iluminação do Espírito Santo, tornando capaz de discernir agora a vontade de Deus, capaz de discernir qual é aquilo que agrada a Deus, capaz de discernir aquilo que Deus espera que ele faça, a capacidade de amar Deus, a capacidade de o buscá-lo, a capacidade de amar o que Deus ama, querer o que Deus quer. Só uma graça que nós chamamos de uma iluminação do Espírito Santo, de um nascimento do Espírito Santo, nascer de novo, de ser revivificado pela graça de Deus, é que o homem pode voltar. Por isso que Jesus vai dizer, sim, o Pai não trouxer, de modo nenhum eles poderão vir. Então, nós nascemos maus. Te enganaram quando disseram que vocês é bom, que há uma essência boa em vocês, que vocês conseguem realizar o que vocês querem. Vocês não conseguem realizar o que vocês querem. Nós estamos presos à natureza do pecado. Nós estamos depravados, nós estamos caídos, nós queremos tudo que é contrário à natureza de Deus. Então por isso que eu sou contrário, sou contra a teologia do coach, a teologia de que o homem é bom, a teologia de que o homem consegue, se ele quiser, se ele decidir, se ele ir para frente. Não consegue. Nós todos estamos depravados, exceto se a graça de Cristo vier sobre nós, a misericórdia vier sobre nós, o perdão vier sobre nós, e nós formos iluminados, capacitados pelo Espírito Santo para podermos amar a Deus. E Cristo veio para nos revivificar, para nos transformar, para nos fazer ter a vida que nós perdemos no Éden, para podermos voltar a amar a Deus, amar o que Deus ama. Por isso ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos ter essa nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo é com as afeições revivificadas, as afeições de amar a Deus, agora de amar o que Deus ama, voltar a ter comunhão com Deus, ter o prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, em Deus, voltarmos a ter essa vontade de estar com o Senhor. E só Cristo nos proporcionou isso, mediante a cruz do Calvário, a sua ressurreição, e agora o Espírito Santo aplica essa obra maravilhosa de Cristo no nosso coração, ao ponto de nos revivificar, de nós não sermos mais depravados e caídos, e nós passarmos por essa grande transformação, de se tornarmos nova criatura, ao ponto de que agora podemos fazer o bem, agora nossa natureza pode amar as coisas que Deus ama, pode buscar a Deus, porque agora nós ganhamos uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós, um novo nascimento, um novo coração, uma nova vida. E a nova vida transformada por Cristo e por sua graça nos capacita, nos torna aptos, hábeis para buscarmos a Deus e amá-lo e aquilo que Deus é.
Então, Deus abençoe a sua vida, livre-se dessa mentira, você não é bom. Deus diz que você é mau, pecador, depravado, caído, e que você não consegue se livrar dos seus pecados sozinho, nem com técnica, nem com disciplina, nem com nada. É só Cristo e através de Cristo que você consegue se livrar dos seus pecados e consegue viver a vida com Deus, e consegue caminhar com Deus, e consegue amar a Deus. Agora está explicado, porque muitos de nós não conseguimos, nós fracassamos e vamos buscar mais cursos, mais técnicas, mais ideias. E é por isso que esses cursos estão sendo enriquecidos cada vez mais, porque é um pecado que não vai ser sanado, é erros que não vão ser sanados, que só são sanados pela cruz, pela pregação verdadeira do verdadeiro evangelho. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.